Boa tarde, pessoal. É uma imensa satisfação estar aqui, ao vivo, aqui com vocês, aqui num domingão. Né? Em primeiro lugar, quero agradecer a Jornada Eteio Mais, sua equipe maravilhosa, em especial a Alê, por esse convite e por estar organizando esse evento aqui, que, sem dúvida nenhuma, é muito agregador, principalmente para quem está na área da estética automotiva, trazendo bastante conteúdos aqui relevantes, né? E espero fazer minha parte aqui, né, trazendo alguma coisa assim, a respeito do tema que a gente vai abordar hoje. Bom, em primeiro lugar, eu quero me apresentar, né, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Terabi, eu sou técnico da Max Pro, hoje eu participo intensamente, né, na parte interna ali da Max Pro, né, tanto na parte de desenvolvimento como na parte técnica também, né, desenvolvendo bastante produtos aí, muitas novidades aí para vir no decorrer aí desse tempo, né? Então, hoje vamos falar um pouco sobre precificação. Até eu tinha colocado agora há pouco nos chats, né? Falando sobre a precificação, falando sobre alguns brindes, algumas coisas que a gente vai fazer de acordo com a interação do pessoal, né? Eu não consigo ver, né, o que está saindo no chat e tudo mais, né? Mas a gente vai, na medida do possível, vai acompanhando aqui, né? E vamos vendo essa interação. Então, esses brindes vão ser. Tenho divulgado dois e-books, né? Uma de precificação, né, na estética automotiva e outro sobre vendas, né? Psicologia na vendas na estética automotiva. Então, são dois e-books que estão, né, na plataforma para quem quiser adquirir. Depois eu posso deixar os links lá para vocês colocarem um valor bem legal aí para vocês. E, mais uma vez, para quem interagir mais, vai ter esse brinde surpresa aí para a galera, tá joia? Então vamos lá. Primeiramente, então, o tema hoje seria justamente o quê? Precificação na estética automotiva. Né? Por mais que a gente saiba a importância de todos os processos, né? Hoje a gente vê, principalmente quem está começando agora, buscando informações, buscando coisas ali para agregar processos, produtos e tudo mais, né? Se empenhando em saber vender cada vez mais e melhor. Né? A gente vê isso daí, que é uma necessidade muito grande, principalmente para quem está começando agora, mas de nada isso adianta se a gente não souber o principal, que é a precificação. Não adianta você vender e vender de uma forma com que você não consiga se monetizar, né? Não consiga ter um retorno financeiro do seu empreendimento, né? Muitas pessoas hoje entram dentro da estética automotiva buscando esse conforto, muitas vezes por gostar, né? Eu gosto de lavar carro, eu gosto disso, então eu quero fazer disso algo que seja financeiramente viável, né? Mas muitas vezes eles têm essa vontade, têm esse amor, mas a partir do momento que você coloca isso como o lado profissional, as coisas mudam, né? E às vezes, coisas que eu vejo muitos profissionais, né, que gostavam, né, tinha isso como hobby, ficava lá final de semana lavando o carro de amigos e tudo mais. A partir do momento que eles entraram na profissão, eles viram que as coisas não são tão simples quanto parecem, né? Principalmente nessa questão, você vai deixar de fazer aquele hobby, aquela coisa prazerosa, para se tornar algo profissional e muitas vezes algo que você acaba não conseguindo desempenhar com tanta desenvoltura como você gostava de fazer ali de uma forma robista, né? Então, esse é o primeiro passo, assim como também vejo muitos eu faço a parte de instrução já há mais de 8 anos, né? Eu já estou 15 anos no mercado, há mais de 8 anos eu faço, monto cursos e tudo mais, né? Então, e a gente tem esse feedback dos profissionais, né? Que estão entrando e muitas vezes se deparam com essas situações. Então, muita gente acaba tendo esses problemas, né? E, infelizmente, a gente é uma coisa que a gente costuma falar, tem muitas pessoas que nasceram para o operacional, mas não tem aquela questão da gestão, do empreendedorismo, de saber conduzir uma empresa, que não é nada fácil, né? Então, muitos começam a trabalhar, né, dessa forma, né, pela necessidade, e acabam se envolvendo e as coisas vão rolando de uma maneira informal e muitas vezes não tão profissional como merecia ser, né? Então, dessa maneira, é onde a gente entra na parte da precificação, para a gente tentar desvendar uma coisa e deixar uma coisa muito mais tranquila, muito mais simples, né? Porque quando a gente fala de precificação, é muito números, muitas coisas ali que envolve, que acaba, né, fazendo com que você não tenha aquela vontade de trabalhar da maneira correta, porque você começa a ver só números
e os valores subindo, e muitas vezes você não tem um retorno daquele valor. Como o tempo é pouco também, vamos tentar trabalhar de uma forma mais rápida, né, mais dinâmica, para vocês entenderem. Eu trouxe um exemplo, fiz um exemplo aqui de uma planilha de precificação, que se vocês quiserem depois podem entrar em contato, eu forneço para vocês, né? Mas é uma planilha bem simples, genérica, básica, para a gente conseguir, pelo menos, ter um norte, né? Então, nisso daí, a gente vai colocar algumas situações para vocês entenderem a importância, né, da precificação correta, de colocar valores reais, valores que realmente você precisa entender, né, para gerir da maneira correta o seu negócio, né? Então, dessa maneira, dessa forma, assim, começamos, então, a nossa palestra, né? Então, primeiro ponto é o conceito da precificação. A gente tem que saber, entender que dentro da precificação a gente tem que entender quais são os custos dos nossos negócios, né? Então, desde a parte de custos fixos e custos variáveis e tudo mais, né? Então, dentro disso daí, saber também, a partir daí, para a gente poder calcular a nossa hora trabalhada, porque esse sim é o principal elemento que vai surtir todo o efeito. Vocês vão ver que muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar e ver que as coisas não estão tendo um retorno financeiro muito bom, onde a gente acaba segurando, né, cortando os gastos, onde realmente, principalmente locais onde não se poderiam se cortar, né, que seria produtos, equipamentos e tudo mais, né, você acaba diminuindo aquela incidência de investimento em detrimento do baixo resultado financeiro, né, então, e isso ocasiona o quê? Um aumento no seu custo operacional, principalmente o custo braçal, né, que a gente vai ver que é o principal motivo, né, da gente ter uma precificação boa, né? Então, a questão do preço é isso. Se muitas pessoas falam, mas o cliente, quando eu falo preço, ele se assusta, né? Então, uma primeira dica: se o cliente assusta com o preço, você está com o cliente errado. Então, você está no caminho certo. Cliente passou ali, ele assustou com o preço, falou que é muito caro, que o fulano de tal, tá? O segundo passo: jamais se compare com a média do comércio. Logicamente, a gente tem que se equiparar, por quê? Porque a gente tem que estar dentro de um padrão, né, para a gente poder trabalhar dentro das necessidades do cliente, né? Então, mas esse é o primeiro ponto, né, que a gente tem que entender que essa precificação se torna necessária em função disso, para você não trabalhar de uma maneira errada e muitas vezes trabalhar de graça, né? Então, são pontos que a gente alinha bastante, frisa bastante, para a gente não ter esse tipo de coisa. Porque a partir do segundo passo, né, a partir do momento que você já definiu o preço e tudo mais, a questão dos valores, eles se tornam irrelevantes, né? Primeiramente, você tem que criar aquela confiança, né, mostrar que você tem a condição de trabalhar e fazer com que aquele cliente invista aquele valor e ele saia com o resultado, né? Porque o cliente, ele não vem através de ser visto, eles não querem ser vistos, eles querem saber se você vai realmente suprir a dor dele. Muitas vezes a dor dele é ver aquele carro lá que ele está, logo que ele pegou aquele carro brilhando e tudo mais, hoje em dia ele está cheio de riscos, já está cheio de avariazinhas, seja de correções que passíveis de correções que a gente consegue melhorar e muito. A partir desse momento, a gente não está entregando um serviço, a gente está entregando uma emoção que ele teve naquele primeiro contato. É o que acontece muitas vezes. O cliente muitas vezes vem para fazer um simples serviço. Eu faço um polimento básico aí que eu vou vender o carro, né? Eu já tô meio desgostoso dele e tudo mais, então eu quero trocar. Então, a partir do momento que você fez esse serviço, você reavivou a pintura, limpou aquele estofado, aquela interna, deixou o carro com aquele cheiro maravilhoso e tudo mais, ele chega, se conecta e chega e fala: caramba, esse é a mesma conexão de quando eu comprei esse carro, né? Quer saber de uma coisa? Não vou vender, não. Vou usar mais um pouquinho. Isso acontece muito, né? Quem trabalha em estética automotiva sabe o que eu estou falando, e isso é gratificante, porque você vê essa questão, né, da entrega, da satisfação do cliente. Então, o valor percebido, o valor que a gente cobra, o que o cliente paga é o preço, mas agora o que ele recebe é valor. Então, entender essa diferença entre valor e preço é muito importante, principalmente para quem está iniciando agora. Então, essa percepção, né? O preço só é caro quando o valor não é percebido. Então, o cliente não percebeu o valor naquele seu serviço,
o preço vai ser caro. Então, liga o sinal aí que alguma coisa está errada. A questão da comunicação, de como você falar, de como você abordar o cliente, tudo isso daí gera o quê? Conexão, né? Por isso que, agora há pouco, Júlio Crespan, né, um mestre nessa arte, principalmente no PNL, que é a progressão neurolinguística, ele fala muito bem sobre isso daí, a conexão que você tem que ter com o seu cliente. Não basta apenas você chegar e falar para ele todos os processos, a parte técnica, isso, aquilo, se ele não está conectado, se ele não sentiu confiança no seu serviço. Né? Muitas vezes você vê muitas pessoas falando bonito, falando, o seu carro vai sair daqui, vamos fazer um polimento técnico, no qual a gente vai tirar todos aqueles cistos passivos de correção e tudo mais. Você vê aquele texto bem elaborado, bem certo, e chega na hora, o cliente não fecha, mas o que está acontecendo? Eu expliquei para ele tudo certinho, tudo mais, mas o que? Não houve a conexão, e essa conexão ela é principal, né, para a gente poder fazer uma precificação correta e fazer uma venda bem feita, né, então são coisas que trabalham ali, né, juntamente, né, então não é somente a precificação, não é somente a venda, não é somente os processos. Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa entender quais são os nossos públicos-alvos, né? Não adianta você querer fazer uma estética linda e maravilhosa num bairro de subúrbio, nada contra, mas são clientes diferentes, né? São propostas diferentes, né? Da mesma forma que você não vai fazer num bairro chique colocar um serviço com baixo valor agregado e tudo mais, né? Porque são propostas diferentes, então você não tem essa conexão com o seu público. Primeiro passo é isso, entender a proposta que você quer e direcionar. Não adianta você querer trabalhar e atirar em todas as direções, até porque nós não temos muita bala na agulha para fazer, nosso tiro tem que ser certeiro. Então, partindo desse princípio, estudar cada caso, trabalhar. Hoje a gente tem muito suporte, principalmente na parte de gestão com Sebrae, suportes gratuitos, né, que você pode ir na sua cidade, com certeza eles vão estar de braços abertos ali para te abraçar e fazer você entender esse processo, eles vão te mostrar todos os caminhos aonde você deve trilhar, né, quais são os seus pontos, ajudar a fazer montar um plano de negócio, algo que é fundamental para quem está iniciando. Isso daí, por pessoas que já têm isso daí, a cada 6 meses faz uma revisão, correção de rotas, né? Tudo isso daí para você fazer as coisas serem o mais assertivo possível, né? E principalmente ter processos, você processuar todos os seus serviços, né? Essa forma é a mais simples, mais direta, mais correta de se fazer. Então, todo o processo de gestão de uma empresa, ela tem que ser profissional, né? Se você está num patamar que você já tem ali processos já bem definidos e tudo mais, contrata uma pessoa para fazer essa parte de gestão financeira, que você vai ver um salto muito grande, principalmente nessa questão, né, de custo hora e tudo mais. Então, dentro desses conceitos, né, de posicionamento, né, estratégica, para você ter essa noção, né, de como se posicionar no mercado, como você saber cobrar, né, então, tudo isso daí é muito, muito importante, porque a gente consegue processuar todos os sistemas, seja desde a parte administrativa, na parte operacional, na parte gestacional da empresa e tudo mais. Então, é onde a gente precisa ter esse entendimento para a gente poder ser mais assertivo, né? E trabalhar com a cabeça, mostrando onde que realmente a gente pode investir, a gente precisa investir e aonde a gente tem que, muitas vezes, tirar do nosso portfólio. Isso que acontece, que eu vejo muito, né? Muitas vezes você está ali com serviços ali, bastante com bastante outros serviços, digamos, na parte que principalmente garagistas, né? Eu já fiz muitos garagistas, isso daí para mim foi muito bom, porque eu comecei a ter, principalmente no início, ter mais condição de trabalhar em cima das técnicas e tudo mais. Eu entendia que ali eu não estava ganhando dinheiro, mas é onde eu conseguia ter bastante serviço para me desenvolver essa técnica, e aos poucos, sim, conseguir pegar serviços particulares e aos poucos tirarem esses clientes de garagem, os garagistas dos meus clientes, porque são os clientes que se a gente for analisar friamente nos números, são os clientes que têm o menor rendimento para as nossas estéticas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa o quê? Diminuir as nossas horas ociosas, né? A ociosidade é o que mais
matem todas as empresas, né? Principalmente no início. Né? De acordo com a estatística do IBGE, são 20% de mortalidade no primeiro ano, com 5 anos já são 60%. Então, dificilmente uma empresa consegue. Então, de cada 10, 4 empresas, depois de 5 anos, continuam. E depois de 10 anos, apenas 1 em 4 consegue deslanchar. Então, são dados que a gente precisa analisar e queremos ser uma em 4 para a gente estar ali, a partir de 10 anos ali, firme e forte. Mas se a gente não tiver essa estrutura, com certeza a gente não consegue ter um desempenho legal. Muitas vezes o que acontece é isso. As pessoas não estão empreendendo, elas estão sobrevivendo. Então, você já parou para pensar se você está empreendendo ou está sobrevivendo? Eu acho que a maioria vai falar, hoje eu sobrevivo, né? Por quê? Porque você começa a trabalha como que nem um louco. Eu vejo muitos profissionais, muitos amigos, né? Trabalhando aí até altas horas da noite, trabalhando finais de semana, né? Tirando o convívio familiar e muitas vezes isso não refletindo em resultado financeiro. Então, tem alguma coisa errada nisso daí. Então, analisar friamente, se você não tiver esses parâmetros, você não consegue parar para pensar aonde que eu estou errando, o que eu tenho que melhorar. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Então, essa mentalidade financeira a gente precisa ter. Primeiro passo é um fator que eu acho que isso daí, eu me incluo nesse meio também, é o de não saber dividir, separar o custo fixo, o custo financeiro, o empresarial da pessoa física, né, PJ e PF. Então, o ideal seria completamente o desmembramento. Então, tudo que você tem de entrada, de aporte, de investimento, você tem que ter um caixa somente da pessoa física e da pessoa jurídica, e você tem um prolabore da pessoa física. Você pode até ter algumas retiradas, né, desde que a empresa tenha uma quantidade suficiente de conseguir fazer esse aporte sem que haja um desfalque nas suas contas, né? Então, uma empresa ela precisa ter pelo menos 3 vezes o valor em caixa, né, para ela suprir todos os seus custos, principalmente os custos fixos, né? Então, você tem essa reserva, isso daí sim, a gente consegue ver a saúde financeira de uma empresa. A partir daí, a gente consegue entender que a gente não precisa trabalhar, né, para muitas vezes, para tapar incêndio, né? A gente já tem uma previsibilidade lá de custos, né, de alguma eventual quebra de material, quebra de equipamentos e tudo mais, que você tem que repor, algumas coisas nesse sentido, né? Às vezes até uma avaria num carro do cliente, né? Que infelizmente somos passíveis de ocorrer esse tipo de situação, né? Mas diante dessa situação, a gente tem que trabalhar da forma correta, profissionalmente, e então entender tudo isso daí. Então o cliente, ele precisa entender o porquê do preço. A partir do momento que você tem essa predisposição, né, não adianta você explicar todo o processo para o cliente, se o principal ele quer saber, vai ficar bom ou não vai. Né? Essa conexão que você vai ter com ele. Então, outra coisa, uma questão, acho que é muito importante, né, até para quem puder, escreva isso daí e leve isso daí para a sua vida, né, porque tudo que você fala antes de dar o preço, né, o cara pergunta quanto vai ficar assim antes de você conseguir explicar para ele qual que é o processo que você vai fazer no carro, o resultado que você vai entregar, né? Então, tudo que você fala antes de dar o preço, ele gera valor. Então, eu vou fazer isso, dá uma olhada nesses cistos aqui, alguns eu não vou conseguir remover, mas esses daqui, a maioria vão sair, vão diminuir, vão ficar menos visíveis e tudo mais. Então, você vai gerando valor antes de você dar o preço, porque a partir do momento que você precifica, o que você falar após isso, a precificação, você está apenas justificando o valor cobrado. Então, isso não vai te dar não vai gerar valor, né, para a sua proposta de serviço. Então, essa é uma dica fundamental que eu acho que é importante a gente frisar, né? Então, por isso que não se dá preço por WhatsApp, jamais, você tem que ver o carro, até porque se o cara não está disposto nem a trazer o carro para você avaliar, quanto mais deixar para você fazer, ele somente está especulando valores, ele quer saber valores para ele poder
né? Mas só que esse tipo de cliente não é um cliente para nós, profissionais de estética automotiva. São clientes que vão catar o melhor preço. Então, não adianta ficar gastando vela para defunto ruim. Então, vamos lá. Então, primeiramente, é essa questão. Vamos tentar agilizar um pouquinho aqui. Eu fiz aqui uma planilha bem simples mesmo, tá? Uma bem genérica. Vamos ver se a gente consegue mudar aqui a câmera aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai ficar legal aqui. Eu acho que eu não consigo aqui mudar a câmera. Aqui achei. Bom, eu acho que tá visível, né? Eu acho que não tá espelhado. Então, aqui é uma planilha bem simples, né? Na qual a gente vai analisando aqui vários dados, né? Então, para construção do quê? Do nosso custo fixo, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, os serviços, né? O que eu vou precisar? Outra coisa muito importante que as pessoas não levam em consideração é o investimento em maquinários e equipamentos, né? Então, muitas vezes você tem aspirador, lavador, compressora, politriz, Novan, iluminação, ar-condicionado, e tudo isso daí é um investimento que ele não coloca na ponta do lápis e não cobra isso do cliente. Sim, tem que cobrar do cliente, de onde vai sair esse dinheiro, né? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. Então, por exemplo, como que a gente faz essa conta? Geralmente, a gente tem o prazo de garantia de cada equipamento, um aspirador, 12 meses, um compressor, 24 meses, ar-condicionado, 24 meses, são os tempos de garantia. Se acaso der algum problema, você está respaldado da garantia, então isso não vai te gerar um custo excessivo, né? Então, você tem todos esses... Aqui você tem, por exemplo, um aspirador, em média, quanto que custa? R$600, ele tem uma garantia de 12 meses, então vai me custar R$50 por mês, por dia, 2,27, por hora trabalhada, 28 centavos. Caramba, 28 centavos, compensa fazer essa conta? Depois eu vou mostrar para vocês o quão isso vai impactar no final das contas, né? Então, uma lavadora, quanto que custa? Ela custa 1.500, eu consigo... Tem 12 meses de garantia, então ela vai sair 71 centavos por hora trabalhada, né? Então, por aí vai, você vai colocando todos os dados. Então, aqui eu tenho de equipamentos, R$3,91. R$4, o que é? Você não compra nenhum café hoje em dia, né? Então, mas agora, a gente vai ver o quão isso é importante para a gente fazer na nossa planilha de precificação. Custo fixo, então, eu tenho um aluguel, energia elétrica, água. Aqui outro ponto muito importante, lembra quando eu falei da questão de separar PJ e PF? Então, aqui muitas vezes pessoas começam a trabalhar e eles têm dentro da sua casa. Eu trabalho na minha casa, então eu não pago aluguel, então acaba deixando de colocar esse valor, né? Porém, se acaso você não tiver essa casa, a casa é sua, você não paga aluguel e tudo mais, é uma casa própria, ou da mãe, ou do pai, alguma coisa, mas agora, você tem que pagar para alguém esse valor, até porque a gente precisa ter valores para precificação. Digamos que amanhã você saia desse local que você não paga nada e vai ter que alugar um espaço, né? Você vai ter que pagar e aí os seus custos vão mudar. O que vai acontecer com isso daí? Todos aqueles seus clientes, você vai mudar, porque a mudança de valores vão ser grotesca que você não vai conseguir acompanhar, os seus clientes não vão conseguir acompanhar, então você tem que trabalhar tudo de novo. Então, por isso que a precificação correta é isso. Então, 1.500 de aluguel, eu vou pagar para quem se a casa é minha? Para você. PJ vai pagar para pessoa física. Perfeito? Então, a energia elétrica, mesma coisa, eu só tenho um relógio. Quanto que eu vou pagar de energia? Faz um balanço ali, quanto que é o custo que você usava, gastava sem a utilização da estética. Eu gastava R$150, então R$150 você paga, a pessoa física, a jurídica vai te pagar, a empresa vai ter que pagar. A água, mesma coisa, internet também, mesma coisa, e por aí vai. Você vai colocando, quanto mais exato for esse número, mais real vai ser o seu retorno financeiro. Então, não adianta você ficar não vou colocar a internet porque eu pago o uso de casa, não sei o quê, mas monta de uma forma que você consiga ter exatidão em todos os seus gastos.
né? E esses gastos aqui, você saber dividir, né? A questão pessoa física e pessoa jurídica. É o que eu falei, muitas vezes, principalmente no início, você não tem, você vai abrir uma empresa, você acaba usando seu cartão de crédito pessoal para pagar, para comprar uma máquina, para comprar alguma coisa, aonde acaba tendo esses desequilíbrios, né? Então, aí você acaba pegando dinheiro do caixa da empresa para pagar a sua conta, sua fatura. Só que na sua fatura tem outras despesas pessoais, né? Então, aí começa a virar aquela bola de neve, onde você não começa a não ter o controle exato da situação, né? Então, por isso aqui que é o principal, isso aqui que é algo que mata muitas empresas hoje em dia, o Prolabore, muitas pessoas não colocam o Prolabore, aí faz toda a sua precificação sem o Prolabore, e aí a precificação fica errada, e aí você acha que tudo que entra aqui, no final, é lucro, então você vai pegando o dinheiro da empresa para suprir as suas necessidades pessoais. Então, aí você acaba tendo esse desbalanceio da questão financeira. Então, o principal é esse ponto. Chegou aqui, trabalhou, olha, eu preciso, quanto que eu preciso para passar o mês? Logicamente, nem toda empresa, principalmente no início, ela tem condições de pagar um salário bom, né? Então, isso daqui, no início, vamos colocar 1.500, mas agora eu consigo realmente me virar com 1.500, eu não vou precisar tirar dinheiro da empresa, isso que é um ponto crucial. Então, muitas empresas elas já nascem fadadas ao fracasso, porque você já tem um aporte, você já tem um desfalque aqui muito maior do que que a empresa tem condição de te pagar, né? Da mesma forma, isso você vai começando a avaliar na necessidade de você ter uma contratação. Será que eu tenho condição, né, financeira de pegar uma outra pessoa? Né? Eu estou trabalhando que nem um doido, não estou dando conta, né? Mas só que aí, por isso que é importantíssimo você ter uma planilha e você tenha total condição de saber o estado real financeiro da sua empresa, para onde você vai, aonde que eu preciso investir, quais são os pontos que eu tenho que trabalhar. Então, em cima disso daqui, a gente vem, né, vamos colocar aqui 3.000, né? Então, aqui a gente tem um custo fixo. Então, o que seria o custo fixo? Tudo que incide no custo da empresa, mesmo se não entrar um carro, não entrou nenhum carro, mas eu vou ter que pagar aluguel, vou ter que pagar energia, água, internet, essas contas não param, né? Os custos variáveis são de acordo com o quê? Com o que você vai precisar comprar de produtos e tudo mais. Logicamente, você faturou bastante, vendeu bastante, automaticamente os produtos e insumos vai ter um custo maior. Sempre bom também ter uma reserva, um fundo de caixa ali para equipamentos e manutenções, né? Estoura uma mangueira, quebra uma máquina, alguma coisa, sempre você vai precisar de alguma emergência. Então, sempre é bom ter esse fundo aqui, se possível, deixar ele separado. Então, custos variáveis eu tenho aqui 2.300. Então, colocando aqui para esse lado, lembra daquele custo lá do equipamento? Tá aqui, né? Então, 3,91 não é nada, deixa quieto. Não, vamos colocar aqui até para a gente ter uma noção real do que acontece. Então, aqui a gente já tem uma noção de qual é o custo da nossa hora trabalhada, né? Então, esse daqui é o valor muito importante que a gente vai levar em consideração para a precificação de qualquer tipo de serviço. Isso daqui é o principal, ter essa noção. Então, o que é isso daqui? Todo o custo de custo fixo, custo variável, eu vou dividir pela quantidade de dias que você vai trabalhar, 22 dias, né? Vamos botar aqui, porque você não vai trabalhar sábado. Se entrar no sábado ali, entra como uma gordurinha, né? Horas produtivas, né? 8 horas por dia. Ninguém quer trabalhar 12 horas, logicamente, né? Porque se eu coloco aqui 12 horas, o que vai acontecer? Eu diminuo o meu custo hora, né? Vai diminuir, eu fico mais dentro de um padrão de outros estabelecimentos, mas a concorrência se torna mais fácil para mim chegar. Mas eu não quero trabalhar 12 horas, eu quero trabalhar 8 horas, né? Porque eu quero cortar em outras coisas e não quero me sacrificar. Logicamente, se precisar fazer alguma coisa, faço, mas dentro desse custo aqui de 45. E eu vou trabalhar somente segunda a sexta, né? Que cenário maravilhoso. Eu acho que nem nos melhores sonhos a gente consegue ter isso, né? Então, custo de equipamentos.
Aí vem a outra questão, quais são os serviços que eu vou fazer e qual a rentabilidade de cada um, né? Então, a gente vem aqui para essa outra planilha aqui, ó, e a gente vai desmembrar cada coisa que a gente vai fazer num polimento técnico, ou melhor, aqui é uma lavagem técnica, né? Eu errei aqui. Lavagem técnica. Vamos colocar aqui, já está a lavagem detalhada aqui, vamos lá. Então, o que acontece numa lavagem detalhada? Eu vou usar uma luva. Uma luva eu consigo fazer quantos carros? 30 carros, né? Então, ela me custa R$30, real de custo, né, por carro. Shampoo, eu compro shampoo de 5 litros que vai me custar R$70. Eu vou gastar 100 ml, não faça isso, mas vamos colocar aqui, sempre uma gordurinha acima lá, né? R$7, né? Desengraxante, R$50. Eu gasto 100 ml também, então você vai colocando aqui, desmembrando tudo que você tem de gasto em cima de cada serviço que você vai realizar. Isso em cima de uma lavagem detalhada, isso com aplicação do selante sintético da Max Pro, fazer um merchan aqui, você consegue, né, trabalhar aqui, ó, R$45 de custo de uma lavagem detalhada, né? Então você começa a ter uma noção real do que está acontecendo aqui, qual que é o meu custo, né? Logicamente, às vezes eu consigo diminuir isso aqui, eu não vou precisar de 100 ml de shampoo, não vou precisar de 100 ml de desengraxante, né? Mas isso daqui é só uma média para a gente ter uma base real de qual é o valor que a gente vai ter que cobrar. Da mesma forma, de uma lavagem detalhada, eu vou passar para um polimento técnico, aqui, logicamente, eu vou agregar mais, colocar um composto polidor, né? As boinas, microfibras, né? E tudo mais. Então, o IPA e no caso, um selante sintético, né? O Ceramic Shine aqui da Max Pro, que vai ter esse custo, né? Então, composto também, o nosso composto, ele custa R$164, 250 gramas, né? Será que é caro? Né? Mas você vai ver o rendimento dela, você consegue fazer 10 carros, você vai ter um gasto ali de R$16,40, ao passo que você pegar outros compostos, muitas vezes você tem ali 2, 3 etapas, né? Corte fino e lustro, aqui estamos falando de um composto one step, né? Então, são processos que a gente consegue otimizar o processo, ganhar tempo. Com isso daí, a gente vai ver depois o quão isso daí vai ser relevante na hora de fazer a nossa precificação. E numa vitrificação Max Pro 9H3Y, quanto que a gente vai gastar aqui de produto? Então, partindo do princípio de ser o mesmo polimento técnico, somente que agora com a aplicação do nosso 9H3Y, que custa 349, porém faz 2 carros, então você tem um custo ali de 174. Logicamente, isso daqui cada um vai ter os seus tipos de serviços diferenciados aqui, é somente para a gente poder ter uma noção, exemplificar como é que funciona essa questão, né, da gente conseguir ter uma noção real de como que seria a precificação. Então, dentro disso daí, vamos colocar que uma vitrificação eu preciso de 12 horas trabalhadas, né? Então, o que acontece? Aí eu vou ter as 12 horas trabalhadas, então eu vou ter um custo hora, né? R$45 vezes 12, mais o custo, cadê aqui o custo no caso da vitrificação que a gente fez aqui, que seria de 279, né? Mas também 3,91 por hora. Então, lembra que é 3,91? Se a gente for colocar aqui 3,91 vezes 12 horas trabalhadas, olha só, já dá R$45 já de diferença que a gente vai agregar na nossa planilha de custo aqui, para a gente saber uma precificação de uma vitrificação, né? Então, você vê a importância que às vezes é um custo mínimo, mas que vai dar uma diferença enorme aqui na construção, e outra, vai gerar recursos para a gente estar sempre ali fazendo o reinvestimento de máquinas e equipamentos, né? Aqui eu tenho uma margem de 30%, que é uma margem média que a gente estima, né, de uma rentabilidade para uma empresa. Logicamente, se a gente quiser 50%, ótimo, né? A empresa ela fica mais saudável, porém, o seu custo, muitas vezes, ele vai ficar acima da média
dos seus concorrentes, né? Então, 30% seria um valor bem legal, um valor que você consegue ter um retorno bom, né? Logicamente, 30% de zero é zero, né? Então, quanto maior o seu volume, né, nesse tipo de receita aqui, maior a rentabilidade. Então, com essa margem aqui, você vê, você já tem R$ 260 de margem, mais aquele seu custo, né? Então, só que aí você tem, por exemplo, o valor de 1.128, que isso daqui seria o valor do seu custo. Porém, o que acontece? Tem a questão dos cartões. Geralmente, na vitrificação, você acaba vendendo ali em 4, 5 vezes, o que vai te dar ali uns 6%, alguns para mais, alguns para menos, né, de acordo com a sua máquina, quantidade de parcelamento e principalmente a questão, né, isso daqui eu já estou colocando um valor aqui para uma antecipação, por exemplo. Então, você fez o serviço, você já vai ter o dinheiro ali na sua empresa, né, já na sua conta. Se você conseguir, tiver capital de giro para você não fazer as antecipações, praticamente isso daqui, você consegue diminuir bastante esse custo, né? Só o custo de cartão, R$ 67,73, né? Então, mais aluguel de maquininhas e tudo mais. Então, você tem um custo mais alto aqui. Só que o aluguel de maquininha, logicamente, ele entraria aqui, custo fixo, né? Então, por isso que você vai analisando cada caso e vendo se não há brechas para que você tá pagando alguma coisa e isso não esteja calculado aqui dentro dessa planilha, né? Então, automaticamente, cartão, né? Então, aqui, ó, seu rendimento, seu valor que era 1.126, já foi para 1.061. Qual que é o preço sugerido? Aí sim, a gente pode entrar dentro de uma média ali da concorrência e tudo mais, né? Para você ter uma noção do que realmente você consegue cobrar em cima disso daí. Porque você vai ter que ter uma margem ali para negociação, né? O cliente vai falar, pô, R$ 1.600, tá bom, mas se eu pagar à vista, o que você faz? Ah, eu consigo fazer, sabendo que você tem esse custo, isso aqui, se você fizer abaixo disso daqui, aí sim, aí você está pagando para trabalhar, né? Porque esse aqui é o custo mínimo. Logicamente, já tem a margem de 30% da empresa, mas você não tem nenhuma gordurinha aqui. Essa gordurinha serve para quê? Justamente para você também abater nas suas horas ociosas, porque você não vai conseguir, muitas vezes, no início, trabalhar todas as horas ali 100%. Sempre vai ter uma hora ociosa, um serviço ali que um cliente que desistiu no meio do caminho, agendou e você não conseguiu mais pegar nenhum. Então, existe a ociosidade. Então, essas margens, elas são boas para você conseguir abater. Então, não pensa que isso daqui, putz, eu fiz isso daqui, ó, sobrou isso daqui, já paguei a empresa, sobrou isso daqui, eu vou pegar esse lucro, né? Isso daqui, você pode até pegar, depois fazer um saque, né? No caso, sabendo que você tem que realmente sobrou, mas sempre é bom você ter uma gordurinha ali no caixa, ali, um fundo de caixa, reserva, para você saber que você tá respaldado. Por isso que a importância da gente ter um Prolabore que seja condizente com realmente que a gente precise, né? Então, qualquer empresa, ela precisa ter condições de pagar os seus. Geralmente, esse daqui, o Prolabore, é o último que fica, né? Geralmente, você paga todas as contas e no final você pega o que sobra, né? Mas, assim, isso é uma forma errada, uma forma antiprofissional de a gente trabalhar. Então, começamos a trabalhar de forma profissional, a gente tem que ter esse tipo de atitude, né, de mentalidade de empreendedor, né, e deixar um pouquinho de lado o pessoa física ali, né, já sobrou um pouquinho de dinheiro, vou ter um dinheirinho ali na conta da empresa, vou lá, vou fazer uma viagem. Não. Revise todos os dados, né, vê direitinho, faça os seus investimentos da forma correta, por mais que você não tenha um volume de vendas muito grande, quando você começa a trabalhar com inteligência, as coisas, você vai ver que você vai começar a ter uma sobra, um caixa ali que vai te dar mais tranquilidade para você fazer outras coisas, e até pensar em pedir um aumento aqui para o seu chefe, que no caso é você,
para você conseguir um aumento aqui de salário, né, de prolabore, né? Então, mas agora, para você conseguir esse aumento, tudo isso daqui tem que estar em perfeita condição, né, com os dados os mais fidedignos possíveis para você ter essa tranquilidade, né? Então, costumo falar, é melhor você ser um funcionário da sua empresa falido e uma empresa sólida do que o contrário, senão você quebra os dois. Você vai ser um funcionário que vai falir porque a sua empresa não foi capaz de se autossustentar, né? Então, aqui outro exemplo aqui, por isso que eu quis colocar essa planilha, para ficar uma coisa bem mais de fácil compreensão, né? Uma coisa é você falar, outra coisa é você demonstrar, né? Então, aqui, qual a margem de lucro, né? Então, aquela questão de você falar, tive um lucro de 100%, não existe lucro de 100%. Toda margem de lucro, ela é resultado do quê? De você pegar a sua margem, né? Que a margem é o quê? É o preço sugerido menos o seu valor, né, de custo. Então, a partir daí você tira a sua margem, que no caso foi 538, no caso da vitrificação. Então, essa margem dividido pelo valor que você cobrou, aí sim você teria um lucro de 51%, que, do ponto de vista econômico, empresarial, é um lucro muito saudável, né? Aqui, um polimento técnico, você vê com o mesmo tipo de serviço, né? Você aqui, ó, por exemplo, eu coloquei até 2 horas para você vitrificar, coisa que a gente sabe que numa vitrificação a gente não demora mais que 1 hora. Então, o processo, os mesmos processos, né? Basicamente, e a diferença de valores, né? Então, o quão agrega uma vitrificação no seu portfólio. E ao passo que uma lavagem técnica, opa, tem aqui algum boi na linha aqui, ó. Uma lavagem técnica, né? Aqui, dificilmente você vai fazer em 1 hora, né? Desculpa aqui. Vamos lá. 2 horas. Olha para vocês verem como vai mudar. Uma margem negativa, né? Então, logicamente, colocando um preço sugerido de R$150, né? Então, aqui, ó, vamos lá. Temos, então, a lavagem técnica de 2 horas, né? R$141 e uma margem aqui, aonde que vai te dar um custo. Logicamente, aqui cartão, você vê, ó, a gente colocou 0, porque você não vai passar no cartão, né? Obviamente, uma lavagem técnica. R$150, se você cobrar R$150, você vai estar numa margem negativa. Então, aqui é aquele famoso pagar para trabalhar, né? Então, nesse contexto, a sua lavagem, ou você tem que aumentar esse preço para R$200, o que te daria uma margem positiva, ou então mantém o preço, né? E você vai diminuir o quê? A sua produtividade. Então, aqui a gente vai colocar 1h30, né? Então, aqui, ó, você tem ela quase que você chegou ali no seu limite, né? Então, mas assim, você ainda está dentro ainda da margem, né? Uma margem mínima, mas você sabe. Então, por isso que é importante a gente entender os processos, cada processo, para a gente conseguir identificar que realmente tal procedimento ele é rentável ou não. Sabendo disso daqui, a gente, logicamente, vai focar em quê? Numa vitrificação, que a gente tem um aporte melhor, uma lucratividade melhor, né? Então, são dados aqui que a gente começa a analisar e, realmente, se a gente não tiver uma noção real de como se comporta dentro da nossa estética, dentro dos nossos custos, né? Por isso que eu falo, não adianta você colocar todo mundo cobra 150, eu vou cobrar 140. Caramba, será que se realmente vai ser legal, né? Às vezes, o preço baixo não é uma estratégia, ela às vezes é uma armadilha. E essa armadilha você tem noção de você conseguir saber se realmente é ou não através disso, né? Logicamente, se você tem uma margem negativa, você sabe que essa margem negativa, opa, onde que eu posso mudar? É onde que eu falei. Será que compensa a gente diminuir
né, aqui os custos, né, no caso das lavagens, logicamente, como eu falei, aqui muitas coisas a gente consegue diminuir bastante aqui, por exemplo, a gente não vai precisar de 100 ml de shampoo, 100 ml de desengraxante, né, por exemplo, aqui, ó, microfibra, por exemplo, tem até 2 microfibras aqui, não sei nem o que está aqui, vamos colocar uma microfibra aqui, ó, olha só já a diferença, vamos lá agora para a nossa tabela lá para ver, ó, a margem já ficou positiva, né? Então, você vai analisando caso por caso, vai analisando, colocando dados ali reais. Pô, eu fui lá, comprei um shampoo que ele tem uma diluição melhor, então agora ele custou, vamos até colocar, ele me custou mais caro, né? R$ 100, mas só que ele tem uma diluição maior, né? Olha só, gastei mais e pela diluição dele, eu consegui ter um resultado melhor, né? Então, para vocês verem a necessidade da gente ter todas as contas em dia, é chato? Realmente é chato, né? Pô, como que eu vou fazer? Estou fazendo um polimento, quanto que eu vou saber que eu vou gastar de composto, né? Pega o seu composto e pesa ele antes e pesa depois. Você vai ter uma noção de quanto que você vai usar, né? Então, tem composto que 1 quilo você você gasta muito. Você, às vezes, não vai fazer 10 carros e, às vezes, vai ser mais caro do que você comprar um composto, né, que tem essa proporção. Então, analisar friamente cada detalhe, se isso daqui faz total resultado final, né? Então, logicamente, ninguém quer diminuir aqui, sempre o intuito é o quê? Aumentar aqui a questão, né, do nosso custo, né, do nosso Prolabore. Todo mundo quer, né, ter um Prolabore legal. Então, vamos lá, vamos colocar 5 mil. Só que o que eu preciso fazer agora aqui? Ajustar para mim conseguir ter uma margem legal aqui, né? Logicamente, eu já estou ganhando, já aumentei meu salário aqui, estou ganhando 5 mil, né? E ainda estou tendo lucratividade, só que aqui, ó, por exemplo, ela está me defasando, né? Eu estou com uma margem negativa. O que eu vou ter que fazer? Reajusta. Vamos lá, reajustei o preço, ó, já tive uma margem positiva. Então, através disso, a gente consegue otimizar bastante o nosso processo, saber onde cada processo ele está sendo bem executado ou não, né? Então, essa que é a principal situação que a gente tem que botar, né? Então, colocar ali na ponta do lápis, colocar ali tudo certinho, né? Para que a gente não tenha qualquer tipo de sobrecalços, né? Nossa caminhada. Então, isso é muito importante, por isso que a precificação, né, ela vai muito além de simplesmente você colocar um valor ali que seja se esteja ali dentro do que a média do mercado coloca. Você não sabe, às vezes o seu cliente, seu vizinho ali, ele está com uma margem negativa, trabalhando ali, mas por quê? É que nem o pão de padaria. O pão de padaria não dá lucro, mas é o que precisa para atrair o cliente. A partir daí, ele vai vender margarina, manteiga, leite, frios em geral, né? Então, é uma forma de você atrair. Então, não tenha a lavagem como seu carro-chefe. Coloque ali. Então, você trabalha com bastante lavagens e tudo mais, coloque pacotes, coloque coisas ali para agregar, para você conseguir mostrar para o seu cliente a importância de você ter um cuidado melhor. Ó, você vamos fazer uma vitrificação, a vitrificação vai te proteger mais, vamos colocar um PPF, vamos fazer isso. Utilize produtos que realmente te dê essa condição, né? Como vocês viram, os custos dos produtos, muitas vezes, ela não é o fator relevante no resultado final. Muitas vezes, o que mais impacta é o quê? O custo da hora. Então, o valor ali que eu coloquei de Prolabore, muitas vezes, você pode colocar um ajudante. Colocar, em vez de você colocou ali 3 mil, você coloca mais um ajudante. Então, você vai começando a ter noção. Será que é hora de contratar? Será que é hora de eu fazer um investimento em um maquinário? Você vê que muitas vezes o grande gargalo, por exemplo, que eu vejo, principalmente quem faz muitas lavagens rotativas e tudo mais, é o que? A aspiração. Às vezes você fica ali 20, 30 minutos aspirando.
Será que não seria melhor você investir num equipamento, num aspirador mais potente, né, para você diminuir essa hora? Aí você tem aquela questão, né, dentro do empreendedorismo, a gente fala muito sobre ROI, que é retorno sobre o investimento, né? Então, você analisar se esse investimento que você fez, qual é o prazo de retorno? Um investimento bom, quanto menor o retorno, melhor. Então, você vai pensar, eu vou investir agora numa politriz, né, que vai me dar uma agilidade maior, vou colocar uma extratora, eu tenho bastante serviços de higienização, ou então eu faço 1 ou 2 higienizações por mês. Não compensa você ter uma extratora ali que custa 4, 5 pau, né? Então, analisando isso daí, vendo o prazo de retorno que esse investimento vai ter, isso daí faz total coerência com o que você realmente, a sua proposta, né? Então, analisar friamente, principalmente aqui essa questão, né, de você estar inserido dentro do seu nicho, do seu público-alvo, né, analisar bairro, analisar quem são os seus clientes em potenciais e se realmente eles estão de acordo com a sua proposta de trabalho. Não adianta você trazer uma proposta linda e maravilhosa se isso daí não tiver nenhum retorno para o cliente, né? Se o cliente não se sentir ali que ele está respaldado de alguma benfeitoria para ele, alguns benefícios, né? Então, o cliente, ele não compra um serviço, ele compra resultados. Então, a partir do momento dessa mudança de mindset, de você analisar friamente os números, colocar as coisas de maneira tranquila ali, você vai ver que as coisas vão fluir muito mais, né? Independente do seu fluxo, se você está começando ou não, se você começar da maneira errada, você vai estar dando um tiro no pé, você vai chegar, você não vai conseguir trabalhar de uma forma a longo prazo, né? Então, trabalhando da forma correta, que é o principal, então, em vez de só pensar em investir em treinamentos, em curso, capacitação, principalmente na parte operacional, invista principalmente nessa parte de gestão, né? Principalmente, eu acho que é o principal aí que a gente consegue ter um resultado mais legal, né? E que a gente consiga ter um resultado prático ali, financeiro principalmente, e não trabalhar que nem uns malucos, né? Final de semana e noite adentro, né? E muitas vezes você deixar de ter o seu convívio com a família. Então, não ser escravo da situação. A empresa a gente abre para o quê? Para a gente ter uma monetização, para a gente conseguir ter um retorno financeiro, mas a gente não pode deixar isso daí suba para a cabeça e se torne uma obrigação, né? A partir desse momento que você tem saber diferenciar uma pessoa física, pessoa jurídica, saber que a pessoa física, elas têm as suas necessidades, principalmente as suas obrigações perante a sua família, não só na parte financeira, mas sim na parte afetiva, de estar ali presente, de você estar vendo seus filhos crescendo e tudo mais. São coisas ali que a gente consegue ter uma noção realmente que está valendo a pena. Então, por mais que a palestra hoje seja sobre precificação, não se atente somente à precificação. Precificação a gente precisa ter para ser o nosso aliado, né? Então, dessa forma aí, o que eu quero deixar para vocês é isso, né? Trabalhe de maneira consciente, trabalhe com a cabeça, não trabalhe somente braçal ali, fazendo as coisas acontecerem, que as coisas, muitas vezes, elas não vão desandar, elas vão começar a desandar em função, né, desse despreparo, dessa falta de profissionalismo no seu gerenciamento da sua empresa, tá? Então, ali eu depois vou deixar um link, né, para quem quiser adquirir, e, como eu falei, vamos depois dar os brindes ali, né, os 2 e-books aí para as pessoas. Depois o pessoal vai me comunicar, a gente vai fazer essa entrega, tá joia? Então, pessoal, primeiramente, mais uma vez, eu quero agradecer, né, a toda a equipe, né, da Jornada de Tenho Mais, por esse espaço, né, por todos esse acontecimento que eu acho que é muito importante, né, para a estética automotiva no geral, para as pessoas que querem ter um entendimento, conhecer mais a fundo. Eu estou aqui sempre aqui para ajudar, né, não só nos cursos, também a parte da Max, também eu respondo na parte do atendimento também. Qualquer dúvida que tiver em relação a processos, aos produtos da Max Pro,
né, e cursos em geral, não só na parte de detalhamento, polimento, PPF, o que vocês precisarem. Então, vamos aqui para somar. Então, mais uma vez, agradecer a todos por esse espaço e por estar aqui conosco nesse domingo aí, que acredito que foi muito produtivo para todo mundo. Então, pessoal, fique com Deus, muito obrigado e até a próxima.